Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 1 ao 50. Jesus, Moisés e Elias. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando junto com ele somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. Ele foi transfigurado. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui! Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho amado e querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram a ordem, mas discutiam entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram para Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E Jesus respondeu: É verdade que Elias vem primeiro, para preparar tudo. Mas por que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras dizem a respeito dele. A cura de um menino. Quando eles estavam chegando perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentar ele. Jesus perguntou aos discípulos: O que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga ele no chão e ele começa a espumar, a ranger os dentes e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam aqui esse menino. Quando levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno.
Muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como se tivesse morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus então responde: esse tipo de espírito só pode sair com oração. Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Jesus e os seus discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. E ele dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Quem é o mais importante? Jesus e os discípulos chegaram na cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era mais importante. Jesus se sentou, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e pôs ela no meio deles, e abraçando ela, disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. João disse: mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: não com ele, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. O perigo do pecado. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que essa pessoa, que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço.
Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte ela fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter 2 pés e ser jogado no inferno, ali onde o verme devoram tudo e nunca morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor que você entre no reino de Deus com um só olho do que ter os 2 olhos e ser jogado no inferno. Ali, os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês e vivam em paz uns com os outros. E assim a gente encerra o nosso capítulo 9 de Marcos, com grandes aprendizados. Aqui Jesus começa a falar claramente sobre a sua ressurreição. Ele deixa claro o que vai acontecer. Então, hoje nós aprendemos muitas coisas importantes. Que experiência maravilhosa teve Pedro, Tiago e João. Eles viram Jesus sendo transfigurado. Você sabe o que significa essa palavra? Transfigurado significa uma mudança por fora, mas que começou por dentro. Jesus revela para eles a sua glória. E eles ficaram tão impactados. E quando eles viram, junto com Jesus, Moisés e Elias, então como foi maravilhoso quando Pedro ficou tão impactado ao ver Elias, Moisés, junto com Jesus, que até perguntou para Jesus se poderia fazer 3 tendas para Moisés, Elias e ele. Mas, no mesmo momento, uma nuvem envolveu eles, a própria presença de Deus Pai. Envolveu e disse para que Pedro prestasse atenção em Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus Pai. Ele é que veio para sofrer todas as dores em nosso lugar. Apareceu uma criança possuída por demônios e o pai desesperado pede ajuda aos discípulos para expulsar, mas os discípulos não conseguiram expulsar. Então Jesus pede para que o pai traga a criança e expulsou esse demônio. E os discípulos, não entendendo o porquê, não conseguiram perguntar em particular para Jesus. E Jesus responde: porque para esse tipo de espírito precisa ter muita oração. Jesus fala sobre o poder, sobre a autoridade que ele já tinha dado aos discípulos. E os discípulos não entenderam por que eles não conseguiram. Porque ainda faltava ativar a fé nos discípulos, de que a autoridade que Deus derramou, que Jesus derramou sobre a vida deles, eles conseguiriam. Por isso, ele falou sobre a oração, sobre o poder da oração, onde pode ativar a nossa fé. Então,
muitas coisas aprendemos sobre um homem que não foi falado o nome, mas ele expulsava demônios pelo poder do nome de Jesus. E os discípulos nem entendiam como um homem que nem fazia parte do grupo dos discípulos conseguia expulsar demônios. E Jesus fala que se ele entendeu essa autoridade, ele deveria continuar. Os discípulos pediram para ele parar, mas na verdade ele deveria continuar. Nós deveremos continuar. Essa autoridade que Jesus nos deu de expulsar demônios. Nós precisamos viver e ativar isso. Que você, em nome de Jesus, entenda o poder que Jesus deixou sobre as suas mãos. O poder de ativar fé, o poder de orar, de curar, de libertar. Em nome de Jesus, declaro sobre a sua vida que você tenha essa autoridade, você entenda o poder que Jesus deixou sobre a sua vida. Deus abençoe e até o próximo capítulo.